Boa noite. Nosso trabalho vai apresentar sobre a produção de energia fotovoltaica. A energia solar é de extrema importância para a humanidade, tanto para os controles meteorológicos quanto para a sobrevivência dos seres vivos na Terra. Por mais que a sua função natural seja apenas esta, o homem conseguiu explorar a energia dessa estrela em prol do meio ambiente. Afinal, a energia solar é uma fonte limpa para se transformar em energia elétrica. Foi com o objetivo de combater o consumo de recursos caros e escassos no mundo que a produção de energia elétrica se tornou presente no mundo. O efeito fotovoltaico é o uso de energia solar aplicada para a realização da transformação dessa energia em eletricidade. O efeito foi comprovado anos mais tarde, depois de sua descoberta, com a criação da primeira célula voltaica, capaz de processar toda essa transformação. O efeito fotovoltaico, ele basicamente é a geração de corrente elétrica a partir da exposição de um material semicondutor a uma fonte de luz, seja ela solar ou não. E ela se difere do efeito fotoelétrico, que se resume na geração de energia luminosa, quando um material que geralmente é metal se expõe a uma frequência de radiação incidente, ou seja, ele acaba liberando elétrons na sua superfície. Os semicondutores, eles possuem uma atuação forte, de forte impacto nesse processo de transformação de energia solar para energia elétrica, pois é através dele que ocorrerá a movimentação de elétrons, na sua aplicação, já que eles possuem características únicas de tanto funcionar como isolantes elétricos quanto de condutores elétricos. Eles são divididos em três estruturas, que é a banda de valência, a banda de condução e a band gap. A primeira ela é repleta de muitos elétrons, a segunda possui ausência de elétrons e assim criando lacunas vazias na região, que logo depois são preenchidas por novos elétrons que pulam da banda de valência, passam pelo band gap e assim chegam na banda de condução. E essa movimentação que existe dos elétrons desse pulo é o que acaba gerando uma corrente elétrica no seu interior, né? O semicondutor que ele mais é usado é o silício. E ainda falando sobre a interação dos elétrons dentro do semicondutor, podemos afirmar que quando o elétron deixa seu lugar de origem na banda de valência, ele cria uma lacuna em seu ponto inicial, o que torna o material eletricamente neutro, por conta de um processo de recombinação que volta a preencher esse lugar de origem que acabou faltando elétrons com novos elétrons. E o semicondutor ele tem esse comportamento, é chamado de intrínseco, ou seja, ele é puro, sem impureza alguma. E para que ocorra a produção de energia elétrica dentro da célula fotovoltaica, é necessário que ocorra a dopagem do semicondutor escolhido. E a dopagem do material, ele se resume na inserção de uma impureza em sua estrutura atômica, criando uma perturbação no cristal que atrapalha a ligação química do semicondutor. E dessa forma a gente consegue aproveitar melhor essa corrente elétrica que é gerada em seu interior e em larga escala, não somente da célula fotovoltaica, mas da placa solar inteira. De acordo com, dependendo desse tipo de ligação, dessa dopagem, podem se criar diferentes tipos de semicondutores. E para se criar a célula fotovoltaica, é necessário do tipo N e o tipo P. E como a gente vê na imagem, quando a placa ela é exposta a uma luz, ela acaba fazendo com que exista a movimentação de elétrons da parte negativa da placa para a parte positiva. E essa movimentação é o que surge a tensão elétrica para a gente ser usada como eletricidade comum. Justamente essa eletricidade que chega, ela passa por um inversor e ele converte a corrente contínua em corrente alternada e joga essa energia para o nosso quadro de luz. Isso pode ser feito de duas formas. A primeira é a energia solar on-grid, onde ela é conectada com a sua rede de energia e você pode doar o excedente dessa energia para a rede, recebendo crédito na sua conta de luz, tendo energia elétrica praticamente gratuita. Nesse caso, você teria um medidor da quantidade que está sobrando e que você está cedendo para a rede e o quanto você está usando na sua própria casa. Isso quer dizer que de noite, quando suas placas não estiverem produzindo energia, ainda assim você terá um desconto porque você devolveu o sistema durante o dia, fazendo com que essa energia seja compensada. Isso também pode ser usado para munir outra propriedade, caso o proprietário queira. E além disso, essas placas elas também funcionam em dias chuvosos ou nublados. Só não funcionam de noite, ao contrário do que muitos pensam.
Nesse tipo de conexão de rede, somos dependentes também do fornecedor de energia, pois estamos conectados em sua rede. Isso quer dizer que se o provedor dessa rede cair, o seu sistema também cairá. Outro sistema que você pode utilizar é o off-grid, que é o fora da rede. Nesse sistema, as suas placas são conectadas a um controlador de carga que manda essa energia para as baterias antes de chegar no inversor. Isso quer dizer que você não está ligando essa energia solar na sua rede, você só armazena ela numa bateria. O problema é que, nessas baterias, elas costumam ter uma vida de até uns 5 anos de vida útil. E como elas estão fora do sistema, quando essas baterias queimarem, você vai ficar sem luz, e esses são os principais motivos que optam pela on-grid. Tendo isso em vista, eles criaram também um sistema misto que utiliza essas baterias e também mune a própria rede. Assim é muito mais difícil da sua rede cair e se cair você tem a sua própria produção. Falando disso, temos o inversor, que falamos anteriormente, e existem duas categorias deles: o inversor solar e os microinversores. O inversor solar é o da foto de cima, onde se uma das placas estiver danificada ou com sujeira, sombra, ela vai, ela vai fazer com que todo o sistema tenha um desempenho que caia, se adequando somente à sua pior placa. Diferente dos microinversores, que eles trabalham de forma independente, isso faz com que se uma placa tiver mau funcionamento, ela não influenciará o desempenho do sistema inteiro. Uma coisa importante é que você pode monitorar como suas placas estão funcionando, pois quando você instala elas vêm com aplicativos e até mesmo você pode verificar no próprio site como estão funcionando, se ela precisa de manutenção ou de limpeza. Pode passar. Boa noite, meu nome é Carolina e agora iremos apresentar um pouco sobre o cenário de uso mundial e brasileiro da energia fotovoltaica. Bom, nessas duas tabelas nós conseguimos perceber que elas são opostas, enquanto uma está caindo, a outra está subindo, que é um ponto positivo, já que a primeira mostra o preço da energia solar, comparando 1977 com 2020. Mesmo hoje em dia ainda tendo um custo de investimento alto, é muito menor do que em 1977, a diferença é gritante. Na segunda foto, nós temos micro e mini geradores de energia elétrica registrados no Brasil, onde começa em 2014 e o último é em 2016. Também teve um aumento muito grande, muito positivo, já que micro e mini geradores normalmente são utilizados em pequenos comércios e residências. Então o mercado está ampliando não só para a indústria, mas sim para a pessoa física. Sobre o cenário brasileiro, temos Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo liderando o ranking de estados de geração distribuída por estado. E temos que levar em consideração que, apesar do Nordeste e Norte terem uma incidência solar maior do que estados do Sul, e, consequentemente, poderia ter uma produção muito mais alta, temos que levar em consideração que a questão econômica, já que os estados do Sul e Sudeste têm um poder aquisitivo maior que o dos Norte e Nordeste, e, consequentemente, acabam tendo mais investimento nesses outros tipos de fonte de energia. Temos também a evolução da fonte solar no Brasil, que de 2012 até 2021 teve também um aumento muito grande, de 7 para 8.470. Falando sobre o cenário mundial, percebemos que a China lidera o ranking tanto em país que investiu quanto em potência acumulada, drasticamente diferente do segundo e terceiro colocado, que estão mais próximos um do outro. Estados Unidos e Japão têm a produção acumulada mais próxima do que a China. Na tabela da esquerda temos a projeção e a capacidade instalada. Esse gráfico terminou em 2017, então foram feitas projeções para 2018, 2019 e a capacidade acumulada até 2040. Então, vou falar um pouquinho sobre a regulamentação no Brasil sobre a micro e mini geração de energia. Ela é através da Resolução Normativa ANEEL número 482 de 2012, que teve uma atualização em 2016 com a Resolução Normativa de ANEEL 687, e essa regulamentação que permite ao consumidor brasileiro gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e fornecer o excedente de energia à rede de distribuição da sua localidade. Ele estabelece regras dos sistemas de cooperação, compensação de créditos e condições para acesso à rede da distribuidora. Porém, o que acontece nesse sistema de compensação de créditos ainda não é um grande estímulo para a micro e mini geração de energia. Continua menos vantajoso do que a produção, como por exemplo em outros países, que incentivam o consumo e a produção de energia limpa
e tem em vista o sistema de tarifação europeu, que compra o excedente da produção ao invés de dar crédito na conta. E isso torna o investimento de você criar uma produção de energia na sua residência, no seu comércio ou na sua fazenda muito mais atrativo. E para uma análise de custo desse investimento, é necessário um estudo prévio de onde esse sistema vai ser instalado, a demanda da região e o tipo de sistema que vai ser instalado, como já foi mostrado que existem vários tipos, que pode estar ou não conectado à rede e pode ter ou não armazenamento de energia. Porém, independente do tipo de sistema, ainda assim o valor de instalação do sistema parece muito alto para uma primeira cotação de valores, já que o investimento leva alguns anos para finalmente ser recompensado. Mas alguns fatores devem ser levados em conta sobre isso, já que o sistema é projetado para considerando uma vida útil de 25 anos e os custos anuais de manutenção e operação são muito baixos, estimados em menos de 1% do valor do investimento inicial. Então, para exemplificar, pesquisamos o valor em uma relação de preços, cotando a média do custo do projeto completo, em um sistema de energia solar fotovoltaica residencial, incluindo a instalação e os materiais. E isso ficou em aproximadamente R$16.000, mas pode variar muito dependendo da região. Esse valor foi projetado utilizando um gerador de 2 kW instalado em uma residência com consumo mensal médio de 186 kWh. E utilizando o levantamento da Copel, o consumo mensal de famílias em 2020 apontado foi de 167 kWh. Então, esse sistema projetado, ele seria o suficiente para atender uma família, por exemplo. Com isso, concluímos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E aproveite o evento. Boa noite.